Olá pessoal, vamos ver agora então a permutação circular. Penúltimo tópico que a gente vai ver de análise combinatória, tá? Olha só, o que é uma permutação circular? Imagine que a gente tenha 4 pessoas, A, B, C e D, e que essas pessoas vão formar um círculo, vão sentar-se ao redor de uma mesa redonda, vão dar as mãos e fazer uma roda de ciranda, que é um jeito que cai bastante, tá? Vamos tentar entender o que acontece. As 4 pessoas vão dar as mãos, né, para formar uma roda de ciranda. Elas vão dar as mãos para formar uma rodinha de ciranda. Primeira coisa que a gente pensa, se eu quero saber o total de maneiras, são 4 pessoas, eu vou permutar as 4 pessoas. Mas não. Por que eu não posso fazer permutação de 4? Por isso aqui, ó. Suponha que o A venha para cá, o B vem para cá, o C vem para cá, o D vem para cá. Certo? Você concorda? Em relação a você que está vendo aí, pode até ser que esteja diferente. Mas, para quem está na roda A, B, C e D, mudou alguma coisa? Não. Quer ver? Imagine que eu dou as minhas mãos aqui. Aí tem 4 pessoas, tá? Eu dou minha mão direita para uma pessoa, dou minha mão esquerda para outra e tem alguém na minha frente. Se todo mundo girar, ó, todo mundo girar, a pessoa que está me dando a mão direita continua a mesma. A pessoa que está me dando a mão esquerda continua a mesma. E a pessoa que está à minha frente continua a mesma. Então não adianta trocar todo mundo de lugar. Por isso que permutação circular não é a permutação normal, certo? Mas tem um jeito de eu resolver isso. Quer ver? Imagine agora que somos 4 pessoas e eu vou ficar parado. Se quaisquer 2 dessas 3 mudarem, trocarem entre si de lugar, a roda fica diferente em relação a mim? Troca esses 2, ó. Fica. Antes a pessoa que eu dava minha mão direita, eu vou passar a dar minha mão esquerda. A pessoa que eu dava minha mão esquerda, eu vou passar a dar minha mão direita. Certo? Então, olha só. Qual é a ideia da permutação circular? São 4 pessoas, mas você não vai girar as 4. Você vai fixar uma, você vai deixar uma fixa. Certo? E vai girar as demais. Vai deixar uma fixa e vai girar as demais. Então, me ajuda aqui pra gente entender, ó. Me ajuda aqui pra gente entender. A permutação circular de 4 pessoas não vai ser girar 4 pessoas. Eu só vou trocar de lugar 3. Então vai ser 3 fatorial. Quer dizer que se eu tiver, por exemplo, 6 pessoas, permutação circular de 6 pessoas, deixa uma fixa e gira as outras. 5 fatorial. Permutação circular de 7. 6 fatorial. Vamos generalizar a fórmula. Permutação circular de n é n menos 1 fatorial. Permutação circular de n é n menos 1 fatorial. Olha como é que cai em prova. De quantos modos 8 pessoas podem formar uma roda de ciranda? Rodinha lá, permutação circular de 8. A gente viu que é n menos 1 fatorial. Então é 7 fatorial, 5.040. Agora cai às vezes um pouquinho mais complicado. De quantos modos 8 pessoas podem formar uma roda de ciranda? Sabendo que há um casal inseparável. Vou fazer aqui, tá? Ó, A, B, C, D, E, F, G e H. São 8 pessoas. 8 pessoas. Só que é um casal inseparável, eles não podem trocar de lugar. Se eu fizer permutação circular de 8, eu tô falando que pode estar um numa ponta, outro na outra do casal. Isso não faz sentido nessa questão. Então observa, eu vou juntar 2 deles. Quais? O A e o B? Pode ser quaisquer 2. E fixa, fingindo que é um só. Casal inseparável. Então é como se eu tivesse... Quantas pessoas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria um círculo com 7 pessoas. Permutação circular de 7. Só que não acaba aqui. Seria permutação circular de 7, mas não acaba aqui. Por quê? Porque pode trocar. Pode ser AB ou pode ser BA. Então, vezes P de 2. Pode ser AB e pode ser BA. Tá? Pessoal, por que permutação circular de 7 mesmo? Porque eu juntei 2 e fingi que era um só X. Então é como se eu tivesse X, o C, o D, o E, o F, o G e o H. São 7 pessoas num círculo. E por que o P de 2? Porque pode ser AB ou pode ser BA. Isso é 6 fatorial, 7. Permutação de 7. Permutação circular de 7 é 7 menos 1. 6 fatorial vezes 2 fatorial. 6 fatorial, 720 vezes 2, 1.440. Olha só, a gente vai fazer agora
última parte teórica de análise combinatória, que é o princípio das gavetas de Dirichlet, tá? A gente vai fazer aqui, vou fazer a teoria, depois a gente vai fazer 3 questõezinhas, 2 ou 3 questões disso pra gente treinar mais, tá? Me ajuda aqui. O que é isso? Princípio das gavetas de Dirichlet. O enunciado dele é uma coisa muito estranha. A primeira vez que eu falo é difícil de entender, né? A gente não entende quase nada. Por quê? Ele diz assim: se existem N objetos para serem colocados em N-1 gavetas, então em pelo menos uma das gavetas haverá pelo menos 2 objetos. Pessoal, realmente não entendi nada. Calma. Existe um jeito muito mais fácil da gente pegar esse princípio de Dirichlet sem ser assim. Olha só. Quantas pessoas eu preciso de escolher? Por exemplo, imagine que a gente esteja numa sala de aula. Quantas pessoas eu preciso de ter na sala de aula para afirmar com certeza absoluta que pelo menos 2 nasceram no mesmo mês? Espera aí, vamos por partes. Quantas pessoas eu preciso ter numa sala para afirmar que pelo menos 2 nasceram no mesmo mês? Professor, 2? Não, 2 eu não posso afirmar. 2 é só se eu contar com a sorte. Porque eu posso escolher uma que nasceu em janeiro, outra que nasceu em abril. Concordam? Então o que eu quero que você entenda é o seguinte: nesse tipo de coisa, para eu ter certeza, poder afirmar, eu não posso contar com a sorte. Então você tem que pensar que é azarado. Beleza? Olha só. Qual seria o pior cenário possível? Você concorda que nós temos 12 meses que uma pessoa qualquer pode nascer? Certo? E aí você vai escolhendo pessoas. Aí você escolhe uma pessoa, ela nasceu em janeiro, aí outra nasceu em julho, outra nasceu em abril, outra em novembro, outra em fevereiro, outra em agosto, outra em março, outra em dezembro, outra em outubro, um em maio, um em junho e um em setembro. Quantas pessoas você escolheu? Você escolheu 12. E tem 2 no mesmo mês? Não. Não tem. Então, olha só. Eu tenho aqui 12 pessoas e eu não posso afirmar que 2 nasceram no mesmo mês. Agora, se eu pegar mais uma pessoa, mais uma, vai repetir um mês de nascimento? Vai repetir um mês de nascimento. Qual mês? Não sei, mas vai repetir um dos meses. Então eu precisaria de ter 13 pessoas. O que você tem que pensar? Para afirmar que pelo menos 2 pessoas vão fazer alguma coisa, o número de pessoas deve ser maior do que o número de opções. Então, nesse caso dos meses, você tem 12 opções. Então, são 13. São 13 pessoas. Imagina o seguinte. Quantas pessoas eu preciso ter na sala para afirmar que pelo menos 2 nasceram no mesmo dia da semana? Você concorda que você tem 7 opções de dias da semana? Então, tem que ter sido 8. Tem que ter sido 8 pessoas. Quantas pessoas? Esquece, finge que não tem ano bissexto, né? 2020 até bissexto, mas finge que não existe ano bissexto, que todos os anos tem 365 dias. Quantas pessoas eu preciso ter numa sala, numa escola, para poder afirmar que pelo menos 2 nasceram no mesmo dia e mês? Eu tenho que pensar no pior caso, que é pegar um em 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro, 5 de janeiro. Vai pegando pessoas diferentes. Vão dar 365 opções, concordam? A próxima vai repetir, então você precisaria de 366, certo? Como é que isso aparece? Olha essa questão da UERJ, ó. Uma máquina contém bolas de 10 cores diferentes, sendo 10 bolas de cada cor. Então ao todo tem 100 bolas lá dentro. Ao inserir uma moeda, uma bola é expelida da máquina. Para garantir a retirada de 4 bolas da mesma cor, qual é o menor número de bolas que devem ser retiradas? Professor, 4? Não, 4 é se eu contar com a sorte de eu tirar 4 e as 4 saírem da mesma cor. Isso não é ter certeza. Então eu tenho que pensar no pior caso ali. Pensa comigo, ó, vamos lá. Suponha que você vai lá e tirou 3 bolas azuis, depois 3 amarelas, 3 laranjas, 3 verdes, 3 cinzas, 3 marrons, 3 pretas, 3 brancas, 3 roxas. Você tirou 3 de cada cor diferente. Não são 10 cores? Quantas bolas eu já tirei se eu tirei 3 de cada uma das cores? Eu tirei 30 bolas. E saíram 4 da mesma cor? Não, não saíram 4 da mesma cor. A próxima que
você tirar, você concorda que vai ser a quarta de uma delas? Então, eu vou pensar, ó, 3 vezes o número de opções, que são 10 cores diferentes, mais 1, porque a próxima vai repetir. 31 bolinhas você tem que retirar. Beleza? Católica. Um cesto contém 110 bolas, sendo 40 azuis, 30 amarelas, 20 verdes e 20 vermelhas. Qual é o número mínimo de bolas que deverá ser retirado para se garantir que pelo menos uma bola de cada cor seja retirada? Então, nessa questão da católica, ele quer que pelo menos uma de cada cor seja retirada. Ah, professor, só tirar 4. Aí você vai tirar uma azul, uma amarela, uma verde e uma vermelha. 4, tirou. Isso é sorte. Para tirar pelo menos uma de cada cor, lembra que eu falei que você tem que pensar na pior situação possível? O que para mim é a pior situação possível? Eu ficar retirando bolas da mesma cor e que tenha uma grande quantidade de bolas. Por exemplo, tirar 40 bolas e as 40 serem azuis. Professor, isso não vai acontecer. Você não sabe? Pode acontecer. Você tem que pensar que você é azarado, lembra disso. Você tirou 40 bolas, tirou 40 bolas azuis. Não saiu uma de cada cor. Aí depois você vai lá e tira mais 30 bolas. E as 30 que você tira são amarelas. Concorda que só saiu bola de 2 cores? Aí você vai lá e tira mais 20. Tirou 20 bolas verdes. Você tirou até agora 40, 70, 90 bolas. 90. E não tem bolas das 4 cores. A próxima bola que você tirar é certeza. Então são 91 bolas para você retirar. Tá? Então pensa sempre na pior situação possível. Um erro grande nessa questão da católica dos alunos era fazer assim, ó. 20, 20, porque o cara fala o número mínimo de bolas. 30, e aí a próxima vai ser, quer ver? 20, 40, 70, 71 bolas. Aí você fala, pronto, então 71 é menor do que 91, é 71 a resposta. Não, não. Porque com 71 bolas, não é certeza de que eu retirei a bolas de 4 cores. Porque quando eu tiro 71, pode ser que tenham sido 40 azuis, 30 amarelas e uma verde, por exemplo. Você não tirou bola de todas as cores. E você tem que garantir que tem bola de todas as cores. Então o pior cenário possível é ficar tirando bolas repetidas e sempre com a maior quantidade possível. Enem. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidem participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores e um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há... Então olha aí essa questão do Enem. Tem 5 objetos, 6 personagens, 9 cômodos. O cara não tem que escolher um de cada. O jogo lá consiste em acertar o objeto escondido, o personagem e em qual cômodo, não é? Então olha lá, 5 opções de objetos e 6 de personagens e 9 cômodos. 5 vezes 6, 30, vezes 7, 270 possibilidades. Só que olha o que ele fala aí no finalzinho. A gente sabe que tem 270 possibilidades no jogo. Olha o que ele fala aí. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Por quê? Primeiro, quantos alunos tem? Tá lá no começo. Não tem 280 alunos? É por isso que o diretor sabe. Porque ele tem mais pessoas do que opções. E tá escrito aí na questão que depois que alguém fez um palpite, vamos lá, eu vou lá e chuto o meu palpite. Você, depois de mim, você vai fazer o mesmo palpite? Não, você não vai fazer um palpite repetido, né? Você vai fazer um diferente. Então você tem mais pessoas do que opções. Quantas pessoas a mais?
Se são 280 pessoas e 270 opções, são 10 pessoas a mais. Então olha aí o que está escrito na letra A. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Beleza? Com isso a gente encerra a parte de análise combinatória.